Boa noite, meu nome é Camila, eu sou aluna Uninter do curso de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos surdos no Brasil e a educação. Então, durante muito tempo, os surdos eram considerados ineducáveis. Tinha muito preconceito, muitas crenças, e boa parte delas tinha a ver com é, de que a linguagem oral, como ela não era desenvolvida, essas pessoas também não tinham a sua inteligência, a sua forma de comunicação também desenvolvida. Então, eles passavam a ser excluídos do convívio social. Então, eram educados. Então, a história muda quando na Europa surge o Eduardo Huet, que tem uma imensa importância tanto para a educação brasileira dos surdos como no mundo. A história entra para a história das Libras, né? Que é a língua brasileira dos sinais. Ele pertencia a uma família nobre da França. Ele foi muito bem educado e ainda quando ele era adolescente, esse menino ele falava português, alemão, além do francês. Com 12 anos de idade, ele teve sarampo e, como consequência da doença, ele acabou ficando surdo. Mas mesmo depois de apresentar a surdez, ele continuou os estudos e foi possível continuar uma educação. Após muito tempo de comprometimento, ele conseguiu conquistar uma formação de professor. Depois disso, enquanto atuava na França, ele recebeu o cargo de diretor do Instituto de Surdos de Bourges. Por conta do excelente trabalho desenvolvido, da sua metodologia, ter tido reconhecimento e prestígio, Dom Pedro II convidou ele para vir ao Brasil, né, em 1855, e foi motivado porque Dom Pedro II teria um neto surdo, que era filho da princesa Isabel, e desejava que ele fosse educado assim como todos os outros. Então, em 1857, em 26 de setembro, Ernest Reuter recebeu a incumbência de passar essa metodologia para a educação dos surdos, que era adotado na Europa, sobretudo na França. Nos primeiros anos, eles atendiam inicialmente somente os meninos. Com o passar do tempo, as meninas também passaram a ser atendidas. O nome desse instituto ainda continua, é o INES, que ele é vinculado ao Ministério da Educação, ele atua na produção, desenvolvimento e divulgação dos conhecimentos tecnológicos e científicos relacionados à surdez. Atualmente, esse instituto disponibiliza assessoria técnica a várias coisas. É bem completo a educação. Informática, prevenção à surdez, fonoaudiologia, cidadania, orientação profissional, prevenção às drogas, orientação familiar, o próprio ensino das libras, artes, audiologia, entre outras matérias. E, inclusive, eles disponibilizam cursos para que a família possa também receber esse apoio para aprender, aprender e estimular dentro da família o uso da linguagem dos sinais, mas também passou por muita dificuldade, viu? Com o tempo, foi questionado qual seria a melhor educação para os surdos em 1880. E aí eles começaram a implantar o tal do oralismo, que seria a leitura labial. Então, o oralismo acabou durante um tempo prevalecendo essa metodologia de ensino, né, em que eles deveriam aprender a ler aquilo que os outros estavam falando e aprender a se comunicar também dessa maneira. Mas esse último método ele foi muito criticado, porque a língua dos sinais tem a sua gramática própria. Atualmente, a língua dos sinais é a língua de instrução ou a primeira língua dessas pessoas. E o português, a língua portuguesa, a maneira como nós aprendemos, seria a segunda, que é na modalidade escrita. Em 1993, começou uma nova batalha com um projeto de lei que buscava regulamentar o idioma no país. Em 2002, é reconhecida a língua brasileira dos sinais como meio legal de comunicação e expressão. Então, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, né?
ela tem origem francesa, ela não é universal. E cada país tem a sua língua de sinais própria, que sofre influências da cultura nacional. Então, é muito interessante a gente conhecer como a gente pode não só nos comunicar, mas também incluir essas pessoas também na educação. Eles falam que a cultura surda também é uma maneira de você se orgulhar do modo de ser surdo, unir as pessoas politicamente. A cultura surda, ela torna uma pessoa parte da comunidade surda, que é permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Produções culturais e artísticas visam também mostrar a legitimidade dessa identidade. É muito legal e é muito interessante.